Então, eu quero que você abra a Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1, versículos 2 até o 4, Tiago 1. A minha versão é a NVT, nova versão transformadora. Então, se tiver um pouquinho diferente de vocês, considerem isso, tá? Bora lá. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por algum tipo de provação. Opa, acho que eu já vou embora, levantar a cadeira e tchau, né? Quem gosta de ouvir esta palavra, né? Pois sabem bem, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça. Quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Preste atenção no final desse versículo. Desenvolvida, ou seja, é um processo. Nós vimos algumas grávidas por aqui, acho que a moça que estava dançando pandeira aqui estava gravidinha, a outra moça que subiu aqui também, que fez o teatro, também estava gravidinha. Ninguém engravida hoje? É a mesma? Ah, então, desculpe. Ó, você está boa, hein, você está boa de caricatura, hein, que não pareceu. Então, olha lá, é um processo de desenvolvimento. A partir do momento que as mulheres descobrem que estão grávidas, até que esse bebê nasça. E aí é um processo desse bebê também se desenvolver. Então, a gente entende que a maturidade na nossa vida é um processo de amadurecimento. E, no final, o versículo vai dizer que quando nós atingimos esses graus de maturidade em algumas áreas da nossa vida, nada vai nos faltar naquela área. Agora, nada vai nos faltar no sentido de, então eu vou ser milionária, então o que eu quiser comprar, eu vou poder comprar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós entendemos que quando nós somos maduros, apesar de nós ainda não termos aquilo que nós desejamos, ou até mesmo aquilo que o Senhor nos prometeu, nós, neste momento, nesta jornada, nesse processo, nós estamos com o nosso coração grato a tal ponto que não tem aquela necessidade de falta. Quantas vezes nós caminhamos numa necessidade? Nós muitas vezes viemos à igreja e, apesar de você ter cantado que você não veio atrás de bênçãos, se você sondar o seu coração como outra canção que te foi colocada aqui, você vai ver que algumas vezes, sim, você vem atrás de bênção. Você canta que Deus não deve nada para você, mas algumas vezes você se para falando, por que eu? Senhor, mas eu te sirvo na tua casa há tantos anos. Mas eu estou lá na igreja de segunda a segunda. Mas eu não falto uma reunião de oração. Quando me pedem, eu sempre estou lá na porta, eu estou lá no café, eu estou servindo, eu estou lavando, eu estou fazendo o que for. E quando você, de repente, recebe um diagnóstico, quando você recebe uma notícia difícil, quando você, de repente, é demitido do seu emprego, quando, de repente, o divórcio bate à tua porta, ou a iminência do divórcio bate à tua porta, quando o teu filho, ele sai da igreja, ele vai para caminhos que são diferentes daqueles que você desejou e ensinou o teu filho, você fala para Deus, o que eu fiz para merecer isso? Você cobra Deus. Você ergue punhos para Deus como se Deus te devesse algo. Muitas vezes a gente canta sobre uma coisa, mas a gente não vive aquilo que nós cantamos. Muitas vezes nós lemos a palavra, mas nós não entendemos o que de fato esta palavra está comunicando a nós. Gente, eu sou cristã desde os meus 5 anos de idade. Eu era daquela de escolinha bíblica que nunca faltava, aquela que decorava o versículo para poder mostrar, para que pudessem, de alguma forma, ver, se fosse a inteligência, que fosse a disciplina, o que quer que seja. Mas não era dentro do meu coração ali algo ainda genuíno, simplesmente era algo plantado por uma regra religiosa, por algo que era comum e está tudo bem, porque como criança a gente não entende mesmo. Só que às vezes a gente leva esse modelo para a nossa vida adulta. Onde muitas vezes a gente lê a Bíblia apenas para poder mostrar para o pastor que a gente conhece. Mas a gente não entende a Bíblia como para nós.
Quando você for ler a palavra de Deus, você precisa ler, pedindo que o Senhor revele para você a palavra rema. O que é a palavra rema? É a palavra viva, revelada para você naquele momento. Aquela revelação que é aquela ficha que cai para você. Quantas vezes eu já tinha lido a Bíblia? Quantas vezes eu tinha lido passagens que não eram vida em mim? E quando Deus me colocou num processo de transformação, que se deu no ano de 2012, quando eu estava com 31 anos de idade, é como se Deus falasse, olha a sua volta. Ah, ok, Roberta, você vai à igreja todos os domingos? Ah, ok, Roberta, você serve no ministério infantil? E eu me alegro disso. Eu não estou dizendo que Deus não se alegre e que Deus não te recompense de alguma forma pelo trabalho que você exerce na igreja. Mas o Senhor, antes de que você faça algo, Ele quer que você se relacione com Ele por quem você é e por quem Ele é. E muitas vezes, na nossa vida tão ativa, tão corrida, porque nós estamos vivendo, gente, tempos em que só vai piorar nesse aspecto de que parece de que o dia, hoje, tem 10 horas. Agora, se você ficar sem energia elétrica, se você ficar sem acesso à internet, se você ficar sem acesso a celular, se você só estiver na sua casa, tendo que ter tete a tete de conversa com alguém, ou jogar jogo de tabuleiro com os filhos, ou você ler um livro, você vai ver como a hora demora a passar. Então, a própria Bíblia descreve que no tempo final, a gente sentiria que parece que o tempo está correndo demais. Por quê? Porque existem muitas distrações. Existem muitos estímulos para ocupar a tua mente, para ocupar o teu tempo. E é natural que a gente, sem perceber, comece a entrar nessa roda do eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar, eu tenho que pagar conta, eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser marido, eu tenho que ser filho, e eu tenho que fazer, eu vou dar uma relaxadinha e vou para as redes sociais. E também está tudo bem de você ir para as redes sociais de vez em quando, não tem problema. Só que o problema é que as pessoas elas estão substituindo as redes sociais, ou o celular, ou o que quer que seja, por coisas que são fundamentos dentro da nossa casa, que é o olho no olho, que é a conversa, que é o prestar atenção no outro. Quantas vezes você na sua casa pode perceber que talvez você está comendo num canto, o marido está comendo no outro, os filhos estão comendo no quarto. Ou está comendo ali na mesa, mas é aquela coisa rápida e um já está com o celular e comendo e ao mesmo tempo respondendo. Esse é um desafio que nós estamos enfrentando como sociedade nesse tempo atual, é natural. A internet, tudo invadiu a nossa vida e nós precisamos dela. Eu preciso da internet para comunicar o que Cristo me confiou. Eu preciso da internet para poder sustentar a minha casa. O meu marido precisa da internet para sustentar a nossa casa. Então, eu não estou falando contra. Eu só estou dizendo que nós estamos colocando coisas acima daquilo que é prioridade. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? É pegar o celular. É entrar no WhatsApp. É conversar já com alguém. É pagar uma conta. É ver uma notícia. E quando você vê, você não se deu conta de que você nem falou com o teu Criador. Algumas pessoas, talvez essa igreja não sofreu isso, mas talvez você tenha vivido isso em um parentesco distante, ou até em amigos. Algumas pessoas não estão mais entre nós por causa do Covid. Algumas pessoas não têm mais a sua vida para estar aqui e glorificar a Deus pelo ar que respira. E nós, muitas vezes, deixamos de ter a consciência de coisas simples. Eu não vim aqui falar nenhuma novidade para você hoje. Eu vim aqui como instrumento de Deus para te lembrar do óbvio, para te lembrar que Deus te deu uma vida. Se você está respirando, se você está andando, se você está aqui, é porque a graça de Deus tem te sustentado. E como você retribui a isso? Ligada no piloto automático. Porque a nossa vida, ela nos coloca, gente, nesse movimento. Isso é natural. Deixa eu te falar uma coisa. O conhecimento sobre a sua vida emocional e sobre como você funciona, isso te ajuda de uma maneira absurda. Você não tem ideia. Por quê? Porque a gente compreende algo, só que aí quando eu tenho consciência daquilo, e eu me lembro dos princípios do Senhor, então eu vou trabalhar o meu cérebro para treinar ele, viver aquilo que eu sei que são os princípios do Senhor. Naturalmente, o teu cérebro, ele entra num molde de repetir as ações para que ele gaste menos energia.
Porque a condição do teu cérebro é de reservar energia para que quando acontecer, hipoteticamente, alguma coisa que coloque a tua vida em risco, ele tenha essa reserva de energia para poder defender você. Então, o teu cérebro ele é programado para isso, você entende? Aí, o que acontece? Quando a gente vai falar da palavra transformadas, a gente vai lembrar, e talvez tenha sido ministrado aqui nesses dias por alguém, Romanos 12, 2. Transforme a sua mente pela palavra de Deus, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Numa outra tradução vai dizer, deixe que o Senhor transforme a sua mente. Agora, deixa eu te falar. Tanto você transformar a sua mente, como você permitir Deus transformar a sua mente, não é um processo fácil, gostoso, indolor e nem rápido. Por quê? Porque naturalmente o teu cérebro ele tem a tendência a ficar na zona de conforto. Não que necessariamente o que você viva seja um conforto. Tem muitas pessoas que falam assim, conforto. Imagina, a minha vida não tem nada de confortável. Mas entenda a palavra confortável como seguro. O que acontece? Hoje o que você vive, por pior que sejam os resultados que você tem na sua vida financeira, no seu casamento, nas relações, no seu trabalho, você com você mesmo, é um lugar conhecido. É um resultado conhecido para o teu cérebro. Então, naturalmente, ele fica ali. Por quê? Porque não exige um esforço para que ele possa fazer algo diferente. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Transformação é um processo de você mudar as ações das quais você vem tendo. Seria muito bom. Como seria bom se existisse um portal assim à nossa frente. E que o Senhor falasse, filho, filha, passe por esse portal que você vai sair do outro lado transformado. E a gente acha que nós vamos dar apenas um passo, vamos passar por esse portal como um corredor de fogo, como um óleo ungido na nossa cabeça. Eu não estou dizendo que nada disso não seja válido, mas nós, às vezes, nos enganamos achando que a mão de alguém com uma unção poderosa, um profeta que fale mais assim com uma voz impostada, um óleo ungido que foi na minha cabeça, pronto, eu estou totalmente transformado. Não. Isso foi apenas um elemento, um instrumento para este tempo, para este momento, uma unção, uma consagração, algo que veio do céu, sim, que Deus usou as pessoas, mas que não é o todo, sem que você faça nenhum esforço. Agora, vamos imaginar que esse portal que você gostaria que fosse num estalar de dedo, eu gostaria, você não gostaria? Eu gostaria. Gente, a pior coisa que tem é a gente passar por um processo de prensa. É passar por um processo de olaria. É passar por um processo de transformação. Porque o processo de transformação inclui isso que eu li para vocês em Tiago 1:2. Tiago 1:2 vai dizer, considere grande motivo de alegria quando passar por provação, porque ela produz. A Bíblia está dizendo que a provação vai produzir em você um caráter aprovado. Você vai ser uma pessoa, um homem, uma mulher mais maduro, mais madura. Porque deixa eu te falar uma coisa, as tuas emoções que você viveu de experiências lá no passado, histórias que você viveu com a tua mãe, histórias que você viveu com o teu pai, rejeições que você sofreu, abusos que você sofreu, situação de miséria, de falta, bullying, o que quer que seja. Às vezes, uma situação com forte impacto emocional, que nem foi algo assim que você fala, isso não é um trauma, mas algumas experiências marcam a tua vida, de maneira que aquilo que você sentiu quando você viveu quando criança, quando adolescente ou quando jovem, suponhamos que um rapaz, ele tenha sido deixado pela namorada. E não porque foi traído, e não porque aconteceu alguma coisa, mas porque não deu certo. O que é o namoro, gente? O namoro é para as pessoas se conhecerem, para a menina conhecer o rapaz conhecer a menina. Mas talvez você, homem que está aqui, lá na sua adolescência, na sua juventude, por simplesmente a menina entender que você não era a pessoa que tinha as condições ou as características que combinariam com ela, ela deixou você. E talvez você hoje,
com 30, 40 ou 50 anos de idade, ainda se sente um homem inseguro e hoje se manifesta de uma forma controladora, agressiva ou violenta, porque você tem medo de ser deixado. Você entende que existem comportamentos atuais que eles estão ligados à raiz do passado? Ah, mas eu vim para Cristo, olha, eu aceitei Jesus e eu sou uma nova criatura, sim. Dentro dessa nova criatura é um processo, o próprio Paulo vai dizer que é um processo de amadurecimento e um processo de você realmente ir acessando todo o tempo, porque a cruz, gente, ela é a base fundamental. Para qualquer processo de transformação, de cura, de libertação, do que quer que seja, você vai precisar sempre da cruz de Cristo. Ok, você aceitou Jesus hoje, você se batizou, entregou sua vida para Jesus, se amanhã sua senha for chamada para o céu, você vai para o céu. Bênção. Agora deixa eu te falar uma coisa. A cruz cumpriu a sua função de salvação. Mas a maioria não vai, né? A maioria que aceita Jesus se batiza não morre no dia seguinte. São raras as pessoas. Mas o que acontece? Se você continua aqui, é porque a cruz ela vai continuar sendo o teu norte, o teu esteio, o teu foco, o teu fundamento. Para quê? Para esse processo de maturação, para esse processo de aperfeiçoamento, para esse processo de se tornar um homem e uma mulher transformado segundo o coração de Deus. A nossa natureza humana, gente, ela é pecaminosa. A nossa natureza humana, ela herdou todas essas consequências. Os traumas, experiências que nós vivemos do passado, são resultado de pecado. Talvez o teu pai ou a tua mãe tenha falhado com você. Talvez você, como homem, não tenha tido um pai presente, um pai que foi participativo na tua vida. E hoje você nem sabe ser pai. Talvez você aqui, Deus está falando muito forte com homens aqui, eu estou sentindo. Talvez você aqui é um pai, que você faz meses ou anos que você não vê um filho de um outro casamento. Eu não sei os motivos que te levou a isso. Talvez uma mulher controladora ou ciumenta. Talvez a sua covardia. Talvez o teu medo de ter que dar explicações e satisfações. É tempo de você assumir o teu lugar de paternidade, porque a paternidade do homem na terra revela quem Deus é. Vocês, como homens, não têm noção do poder que Deus colocou dentro de vocês. E como tem homens ou covardes, ou homens permissivos demais, ou homens ausentes demais na paternidade, ou como marido, ou como tem homens rígidos, crentes, aqueles crentes exigentes, aqueles crentes controladores, aqueles homens religiosos, aqueles homens que bate a mão na mesa e fala, quem manda aqui sou eu, e todo mundo cala a boca. Só você sabe o que você vive na sua casa. E o que Deus tem trazido para a igreja? Consciência de equilíbrio e de uma vida familiar saudável. Saudável não é perfeito. Perfeito seremos somente quando estivermos na glória. Mas saudável é, eu me coloco em movimento para me melhorar como homem, como pai, como mulher, como esposa, para que a minha família e a minha geração não tenha que viver o que eu vivi. Gente, eu sei os caminhos que eu tive que abrir, para que as minhas filhas não precisassem abrir os caminhos que eu precisei abrir por conta da minha história de vida. Se você não se posicionar dizendo, eu vou fazer diferente, eu vou mudar a história da minha família. Se você não fizer isso intencionalmente, meu querido e minha querida, não vai acontecer como uma chuva do céu que vai cair e tudo vai mudar. Porque, naturalmente, a humanidade tende a repetir comportamento. Porque eu aprendo por modelo. Está cheio de bebê aqui nessa igreja. Você, de repente, já teve contato com o bebê. O bebê, ele aprende por ver o modelo. O bebê só vai falar mamãe se ele ouvir repetidamente alguém falar mamãe. Tanto é isso que nós podemos pensar nas nações. Um bebê que não é treinado a falar inglês, aqui no Brasil, ele não vai saber inglês até que ele aprenda inglês. Por quê? Porque aprende por modelo. Então, nós aprendemos por modelo. Você hoje, como um homem de família, possivelmente, se você ainda não trouxe a reflexão e a consciência do que você precisou mudar na sua jornada para não repetir os mesmos erros do teu pai, provavelmente você segue o modelo do teu pai.
Você, como mulher, provavelmente segue o modelo da tua mãe. Ainda que você fale, ai, mas eu não quero ser como a minha mãe. E quando você vê, você está agindo exatamente como a tua mãe. O que você precisa transformar na tua casa? O que você precisa transformar na sua vida? O que você precisa transformar na sua mente? Gente, o piloto automático, ele sabe o que ele faz com a gente? Emburrece. Porque é muito mais fácil você vir aqui. Você canta, você louva, você ergue sua mão. Como eu digo, você canta sem nem ter a consciência do que você está cantando. Você nem percebe como que você se manifesta, por exemplo, no culto. Às vezes, as suas emoções, elas estão tão descontroladas, que, às vezes, você acha que é uma visitação do Espírito. E, na verdade, é apenas um momento de catarse emocional que você está colocando para fora. Eu fiz isso por muitos anos. Quantas vezes eu vim à igreja? Quantas vezes eu vim à frente? Quantas vezes eu... Literalmente assim. Minha filha, tadinha, no colo, que assustava. Falava, meu Deus do céu. Eu chegava em casa e eu já ia cobrar o meu marido. Por que ele não tinha ido à igreja? Eu já ia ser aquela mulher goteira. Parece que eu pegava todos os demônios ali da igreja e levava para casa e era isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Houve alguma transformação na minha vida, o fato de eu ter vindo à igreja e de eu... Quem via eu podia pensar, que mulher espiritual, como ela está sendo visitada por Deus. Avivamento, visitação de Deus e do Espírito Santo gera transformação. Se não gerou, é porque foi algo emocional. Que também funciona. E Deus permite, claro. Só que aqui na igreja é essa manifestação que às vezes a gente faz. Lá fora, numa academia, é alguém socando. Em alguns outros lugares é alguém gritando. Existem vários tipos. E Deus permite que isso aconteça? Sim, porque se a gente não abrir essa válvula, a gente enlouquece, literalmente. Agora, o que eu quero é que você observe, principalmente as mulheres que são mais emocionais, por que manifesta esse descontrole emocional? Comece a se perceber, minha querida. Você é homem. Não é porque você é homem, que você é o brutão, que você é o bravão. Meu marido é o Shrek, a gente brinca. E esse espírito não sai, não adianta. Mas eu quero louvar o meu marido, porque ele está conscientemente hoje entendendo que ele também precisou trilhar um processo. Agora, deixa eu te falar, quando Deus quer tirar o controle da tua mão, homem, porque o homem ele é o governo da casa, é o homem que está em cima da cabeça da mulher, toda aquela história, e é verdade. Só que muitas vezes o homem ele usa erradamente, e até às vezes, sem ter a consciência do quanto ele está sufocando o outro. O meu marido, ele tomou consciência disso recentemente. Ele perdeu a mãe aos 7 anos de idade e ele perdeu o pai aos 17 anos de idade. Então, você imagina uma pessoa que, ainda no final da sua adolescência, perdeu a sua base. Não tinha família, não tinha irmãos, não tinha mais ninguém, era só ele. Nós nos casamos muito cedo, ele com 21 anos, eu com 17. O que aconteceu naturalmente, gente? Esse homem fez assim comigo, ó. Então, o instinto dele, protetivo, se manifestou de uma maneira exagerada. Então, às vezes, homem, eu sei que você tem uma postura um pouco mais firme e rígida, que é porque você quer proteger. Só perceba se isso não está em excesso. Só pergunte como está sendo isso para sua esposa e para os seus filhos. Porque, infelizmente, muitos filhos estão se rebelando da igreja. Porque, assim, gente, como que funciona comportamento? O espelho é o mesmo. Meu pai, minha mãe, as experiências que eu vivi. Ou eu vou reproduzir o que eu vi, ou eu vou me rebelar ao que eu vi. O que está acontecendo na igreja? Filhos homossexuais, filhos nas drogas, filhos nas baladas, filho... Por quê? Eles estão se rebelando ao sistema religioso que eles vivenciaram. Agora, eles não estão, muitas vezes, se rebelando contra Deus. Essa é a questão. Mas nós, como pais, muitas vezes, sem conhecimento e sabedoria, botamos a religião e Deus no mesmo balaio. Mas Deus e religião são coisas diferentes. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio mostrar o Pai. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. A igreja é uma facilitadora. Igreja física local. Precisamos da igreja, sim. Gente, o ser humano precisa ser estimulado
há o que é bom sempre. Fica você num ambiente onde as pessoas só fazem, só comem de tudo, só tem doce o dia inteiro, só tem comilança, só tem, sabe, tipo fofoca, só tem... Naturalmente, se você vive muito num ambiente assim, você pode perceber, a não ser que você já esteja nesse nível de maturidade aqui, e você só alcança esse nível de maturidade aqui depois de muita aprovação. Ninguém alcança nível de maturidade assim, ó. É depois de passar por esse casulo que a irmã descreveu aqui. Esse casulo que é escuro, esse casulo é apertado, esse casulo é o processo que te aperta. E é nesse processo que você vai sendo transformado, quebrando o teu orgulho. Sem isso, não vai ter transformação. Então, a não ser que você seja uma pessoa super madura, assim, que você esteja naquele ambiente e aquilo não te contamine, mas deixa eu te falar uma coisa, é verdade aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por quê, gente? É comportamento, é estímulo. Entende? O quanto você ouvir, o quanto você vê, o quanto você sentir, vai entrando para o teu cérebro, vai entrando para o teu inconsciente. Quando você menos perceber, você está se comportando com aquilo que você sentiu, viu e ouviu. Por isso que é importante cuidar do que você vê. Por isso que é importante cuidar das coisinhas que você vê no celular, homens. Porque isso desperta, não tem como não despertar. Nós temos estímulos cerebrais. Eu estou falando de coisas para vocês simples, para você ter conhecimento, para que você possa entender que a transformação da tua vida é responsabilidade tua. Ah, mas eu sou assim porque a minha mãe, nananã. Ah, porque eu sou assim porque o meu pai, nananã. Quem não conhece minha história, pode ir lá depois no YouTube. Eu até fiz um podcast aqui com as meninas, né? Também tem um pouco da minha história nesse podcast, nessa igreja aqui que eu fiz. Ministrei aqui ano passado no Congresso de Mulheres. Contei meu testemunho de uma maneira mais abrangente. Eu tinha todos os motivos, gente, para tudo. Eu não tive meu pai biológico, deu dinheiro para minha mãe abortar. Minha mãe engravidou no contexto de um estupro. Começou aí já. Começou minha mãe engravidando de mim no contexto do estupro. Já começa aí. O pai dá dinheiro para abortar, a mãe tenta abortar, não deu certo. Minha mãe fala que eu sou filho de um outro homem. Depois disso, fico numa casa, depois me tira daquela casa. Passo por N casas, e todas elas passei por abuso sexual. Gente, eu tinha de tudo. Todos os motivos para falar assim, mas eu sou assim. Só que até os meus 31 anos de idade, eu não tinha conhecimento. Ou seja, você viver na ignorância é uma coisa. Mas Deus, Ele tem levantado pessoas para falar para vocês, abrir os seus olhos para você não chegar lá diante de Deus e falar, mas eu nunca ouvi sobre isso de transformação, é minha responsabilidade. Tem uma frase que diz assim, não é o que a vida fez com você, é o que você faz com que a vida fez com você. Eu achava que eu era vítima da vida. Eu sentia. E aqui eu não tenho tempo para entrar, os meus livros explicam muito mais isso de uma maneira simples. Mas eu sentia, você vai sentir. Se você passou por situações de rejeição, você vai se sentir rejeitada, é natural. Se você passou por traição, se você foi enganada, se você fracassou, naturalmente o teu cérebro ele vai criar defesas, porque ele não quer viver isso de novo. E essa sensação é real dentro de você, não estou dizendo que é real, que não é. Mas você precisa entender que é responsabilidade sua buscar ajuda para isso. Das formas que for, seja na igreja, seja com o pastor, seja com uma conselheira, seja com uma mentora, seja com uma psicóloga, seja você na sua oração com Deus, mas você precisa começar a ler a palavra e falar, Senhor, me transforma através da tua palavra. Gente, eu com 31 anos de idade, com 26 anos de crente, com vários versículos de cor na cabeça. Minha mãe trabalhou muitos ministérios famosos, bastidor de ministério, eu conheço muita coisa. Mas até então não era vida em mim. Aos 31 anos de idade, eu falei para o Senhor, eu volto a ser um bebê. Desconstrói em mim tudo que foi construído erradamente. Senhor, eu quero ler a tua palavra como um copo vazio, não com o conhecimento prévio que eu já tenho. Com 27 anos de crente, trabalhando em ministério. Muito tempo. Será que você é capaz de fazer isso e falar, Senhor, eu quero ser como um copo vazio nessa noite? Porque eu quero aprender a tua palavra para transformar de fato a minha vida. Eu não quero mais ler a palavra, praticar, para dizer, beijinho, fui. Para contabilizar, para que depois eu cobre Deus, porque Deus, eu li a tua palavra, eu conheço a tua palavra, e o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida. Lembra, Jesus não deve nada para você. Tudo que Ele podia fazer por você, Ele fez naquela cruz.
E tudo o que você precisa para suportar a tua vida. Seja ela difícil, porque sim, gente, tem pessoas que têm um fardo um pouco mais pesado. Você vai dizer que uma mãe atípica é fácil ser uma mãe atípica? Você acha que é fácil uma mãe perder um filho? Então, tem pessoas que você olha para a história de vida e você vê que o fardo dela é mais pesado comparado ao teu. Mas a mesma cruz que serve para você, serve para ela. A própria Bíblia diz que Deus não dá realmente uma aprovação ou algo maior para nós que a gente não consiga suportar. Então, se você está passando pelo que você está passando, ou se você vai passar, se essa palavra é uma preparação para você, porque a vida é feita de picos, de altos e baixos para você e para mim. Eu já tive momentos, gente, em que, literalmente, a prensa, ela é tão, que parecia que eu ia virar um papel, morrer, acabar. Não ia sobrar nada de mim. Eu já fui tão quebrada na olaria de Deus, eu já vivi desertos. Mas eu posso te falar uma coisa? Naquele momento eu não entendia. Naquele momento, naturalmente, a gente se sente vítima. Só que o que eu fazia? Apesar de eu ter esses sentimentos, eu ia para o Senhor e eu falava com Ele. Eu falava com Ele. Se você ainda não passou por um processo de cura emocional, de abrir o seu coração, de olhar para o passado, de perdoar pai e mãe, busque ajuda para isso. Mas se você já fez tudo isso, ok, o passado está resolvido, o hoje continua se manifestando. Os problemas continuam acontecendo. Como você reage às provações que Deus coloca diante de você? Porque é nessa hora que você vai, minha querida e meu querido, provar que, de fato, você serve a um Deus Altíssimo. Não é aqui no domingo, levantando a mão, cantando, rindo, dando glória a Deus. Aqui é fácil ser crente. É lá, a mulher, no dia que o marido chegar atravessado, e você tiver vontade de falar um monte para ele, afinal, você também trabalha fora, paga a conta, tem responsabilidades e vocês estão por aqui. É nessa hora onde você vai se calar e você vai falar, Senhor, o que o Senhor está trabalhando aqui comigo? Eu me lembro que no início do meu processo de cura, Deus deu carta branca para o meu marido. Eu falo assim, beleza. Aí eu podia fazer tudo, eu ia para Deus e Deus falava, vai pedir perdão para ele, vai abraçar ele. Eu vou abraçar já é demais. Aí você fala, perdão, né? Aí você fala assim, perdão. Perdão. Perdão, me perdoa. Perdão pelo quê, se o outro errou? Pelos seus sentimentos despertados. Porque os seus sentimentos são responsabilidade sua. Fulana fez coisa errada? Ok, não estou invalidando o que a fulana fez. Mas a responsabilidade do que você sentiu diante do que fulana fez é sua. Agora, não está legal alguma coisa? Senta e conversa. Eu e meu marido, de tempos em tempos. Não está legal? Meu marido outro dia sinalizou, não está legal, eu estou achando que você está me criticando muito. Eu falei, me perdoe. Mas sabe por que eu estou criticando? Porque você veio num processo de muita resistência sobre uma situação. Então, aquilo também foi me... Ninguém está certo, ninguém está errado. Todo mundo pede desculpa e se conversa. Agora, gente, eu estou falando, e ele me permite falar isso, de um homem que é filho de militar, bruto mesmo, tipo aquele jeito que homem não chora. Só vi meu marido chorando 2 vezes na vida. Quando a nossa filha quase morreu e quando uma amiguinha da nossa filha morreu. Então, eu estou falando de um homem fortão mesmo. Só que essa pessoa também não precisa mudar? Por que sempre tem que ficar, talvez, também sobre a mulher a responsabilidade? Jesus, o senhor está me honrando hoje, hein? Podendo falar para homens. Mas não é, gente, é porque precisa. Normalmente eu só descasco as mulheradas. Mas, assim, tem mulher que está lá no processo. E o homem? Tá bom, se Deus deu a carta para você para ficar de boa enquanto Deus está moendo sua mulher, beleza, que foi o que aconteceu comigo lá naquele tempo atrás. Só que depois chega um tempo, e chegou esse tempo na minha vida, em que eu falei assim, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais ferramentas, eu não tenho mais recursos. Então, eu peço que o Senhor faça o meu marido ver, de repente, o que ele não está vendo. E Deus tem feito essa obra. E Ele tem se permitido, e eu quero honrar Ele por isso. Porque é difícil. Se Ele pudesse vir aqui falar, Ele ia dizer o quanto que é difícil para você ter que abrir mão de algo que você entende como uma verdade. Ou algo que você não quer. Agora, por 10 anos, Deus me permitiu ceder. Só que chegou um tempo que é como se Deus falasse, agora você não vai ceder, porque agora eu vou trabalhar nele. Então, eu não sei na sua vida se Deus está trabalhando em você, mulher. E não estou falando só de casados, você, de repente, que é filha, que é solteira, que é viúva, que é divorciada, você também, jovem rapaz, ou solteiro, divorciado ou casado. Mas se você sente que tem alguém, sabe, como que o espinho na carne, que Paulo vai dizer,
tem alguém que está ali, sabe, te incomodando, isso possivelmente seja para te colocar mais perto de Jesus. Isso possivelmente seja para dobrar mais o seu joelho. Por quê, gente? Porque as provações, elas quebram o nosso orgulho. Se tem algo que Deus sabe como usar para quebrar o nosso orgulho, é uma provinha, não é? Ah, gente, como Deus pega a gente. Porque o orgulho, ele é natural, gente. Ele sempre vai se apresentar. Ele é intrínseco da natureza humana, por quê? Ele é um sistema de defesa. Então, sempre que acontecer alguma coisa que o teu cérebro identificar como um ataque, principalmente quando existe afeto nisso, ele vai se manifestar te defendendo. Eu que não peço perdão, ele que começou. Ah, mas ele que falou aquilo. Mas tem hora, deixa eu te falar uma coisa. Um dia Deus falou ao meu coração, numa situação que eu estava vivendo com uma pessoa. Pensa uma pessoa ruim, gente. Tem gente ruim nessa terra, viu? Não estou dizendo que não tem, não. Tem a terça parte lá. Heresia, heresia. Mas, assim, tem gente ruim nessa vida, que tem um coraçãozinho ruim. E essa pessoa, eu tentava falar com essa pessoa e ela simplesmente me ignorava. E era uma tortura psicológica, gente, que vocês não têm ideia. E um dia eu orando e falando, Senhor, o que eu faço, né, para poder falar para essa pessoa isso que eu senti realmente da parte de Deus. Mas, ok, Deus fala para você falar com a pessoa e a pessoa não quer falar com você. Ou a pessoa te ignora. A pessoa te dá um gelo e você fala, bom, eu fui lá, Deus, eu tentei, eu fiz a minha parte agora. E se Deus falar para você, insiste. Vai, continua. Gente, você quer ver coisa ruim. É você ter que pedir perdão. Ai, gente, como é difícil. Vai. É assim para mim também, ainda hoje, porque é a nossa estrutura de defesa. E agora também você falar com alguém, de repente, eu não estou dizendo aqui para você ser bobo, boba, isso aí é outro assunto, tá? Ficar correndo atrás de quem não dá valor para você, ficar correndo atrás de quem te ignora, não é isso que eu estou falando, jovens e meninas que estejam aqui, por favor, não confunda. Só estou falando se, de repente, Deus está insistindo com você, para você ter uma conversa difícil com alguém que talvez até você fugiu dessa conversa, mas que chegou um momento. E aí agora quem fica fugindo é essa pessoa, e de repente você ir um pouco mais fundo. E dentro desse contexto dessa história, Deus falou ao meu coração uma frase. Filha, todo orgulho se quebra com humilhação. Seja o seu orgulho é quebrado com a sua humilhação, seja o orgulho do outro é quebrado com a sua humilhação. Casais, deixa eu te falar uma coisa, de verdade, ninguém briga sozinho. Ninguém briga sozinho. Se você deixar aquela pessoa que quer brigar, porque tem dia, gente, que o cônjuge quer brigar. Ele quer. Ele está com o espírito de... E se ele tem o vício da briga, então, sem perceber, já está naquele movimento. Agora, se você entrar nessa onda, se você alimentar esse vício emocional dessa pessoa, vai dar treta, vai dar ruim. Mas se você, com humilhação, porque é humilhação você ter que ficar ouvindo injustiças, a pessoa, de repente, está te acusando de algo que você não fez, que não tem nada a ver, e você ter que se calar. Gente, coisa difícil. Você está entendendo que, na prática, é esse um dos processos que te leva a se tornar uma pessoa transformada? Ceder a tua vontade. Ceder o teu direito de ficar chateado ou chateada. O perdão é isso. O perdão, gente, a palavra perdão, um dos significados dela no grego, são 4 tipos de palavras no grego que aparecem na Bíblia quando se diz perdão. Mas uma palavra tem uma expressão em grego ali que significado dela é abrir mão. O que é o perdão? Eu abro mão da dívida que você tinha comigo pelo que você me fez. Eu abro mão do meu direito de ficar ressentido com você pelo que você me fez. Não é gostoso ouvir isso, né? Não é. Mas isso é verdadeiro evangelho. Isso é cristianismo. Isso é a vida real com Deus. Isso é tome a sua cruz e me siga na prática. É tão lindo cantar, é tão lindo ler, mas é tão difícil viver. Mas é possível viver. Quando? Quando você se permite passar por esse processo. E a palavra que Deus tinha colocado ao meu coração para você esta noite é que existe o processo de arrependimento
para que você possa ser transformado, e talvez aqui as outras pessoas que ministraram falaram sobre isso, mas também existe o processo da provação. E o foco desta noite que eu queria deixar com vocês é provação, além de arrependimento e além de outras coisas que talvez Deus tenha falado aqui. Mas essas duas ferramentas, essas duas características, que é o arrependimento e a provação, eu penso que são as duas maiores maneiras que Deus usa para nos transformar. Porque quando a gente cede, não tem como a gente não ser mais sabe? Não tem como a gente não ser transformado. Não tem como a gente passar a dar menos importância para tantas outras coisas que a gente dava antes. Gente, eu estou num processo de amadurecimento já faz uns 4 anos. E eu louvo a Deus por cada provação. E não foi sem dor. Cada processo de amadurecimento na minha vida e na vida do meu marido, que eu tenho visto isso na prática agora na vida dele, foi com dor, foi com raiva, foi com ter que abrir mão daquilo que você não quer abrir, foi com enfrentamento. E, gente, parece que é tipo como que sabe, aquelas lutas, aquela guerra, assim, daquela força de um contra a força do outro, parece que é literalmente assim que você sente. Por quê? Paulo vai explicar isso. É a luta da tua carne contra o teu espírito. Feche seus olhos nessa noite, por favor. Se o pessoal quiser vir tocar o tecladinho aqui, eu agradeço. Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor é um Pai tão amoroso e corrige o filho que ama. Nós queremos sim, Senhor, ser transformados, ó Deus, de glória em glória até que seja dia perfeito. Nós queremos, ó Deus, ter o nosso caráter transformado, Pai, para glorificar o teu nome. Quantos de nós, ó Deus, estamos aqui, entramos na igreja e saímos da igreja, mas não há mudança de caráter? Quantas vezes, ó Deus, nós estamos aqui, gritamos, louvamos, expressamos a nossa emoção, e está tudo bem expressar isso, mas a gente faz do mesmo jeito lá em casa com o filho, grita, briga, expressa as emoções. Quanto descontrole emocional, Senhor, em muitas mulheres iradas. Quanto descontrole emocional em muitos homens irados, mandões, controladores. Pai, quebra o nosso orgulho. Quebra o nosso orgulho nesta noite, Pai. Porque nós não podemos acessar o teu coração com um coração orgulhoso. A tua palavra diz que o Senhor resiste ao orgulhoso. O Senhor resiste ao soberbo. Senhor, que esta conferência se encerre com a consciência, Pai, de que nós precisamos, ó Deus, de Ti. Nós precisamos, ó Deus, do Teu perdão. Nós precisamos, Senhor, da consciência, Senhor, de que podemos ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um pai melhor. Ah, Senhor, de fato nós estamos aqui porque Te amamos, ó Pai. Essas famílias saíram de suas casas porque Te amam, Senhor. Mas talvez um trauma lá no passado endureceu o coração dessa mulher a tal ponto que ela não recebe carinho do marido, ela não consegue receber, é uma mulher bruta, é uma mulher grosseira. Senhor, cura o coração dessa mulher que talvez um dia foi tocada indevidamente, Senhor, por um homem, e hoje ela reproduz essa ferida no marido. Talvez é o marido que de alguma forma lá atrás teve uma mãe muito rígida, uma mãe muito controladora, e esse homem hoje não sabe resolver nada, sempre está em busca de que alguém faça algo, e talvez ele precise tomar um posicionamento. Talvez um homem que não conseguiu exercer a paternidade porque não teve um modelo de pai terreno. Mas Tu és o Pai que está presente neste lugar, ó Deus, como um modelo perfeito para dizer: eu posso ocupar esse lugar. Eu posso ocupar esse lugar de modelo perfeito para você, filho, se assim você quiser. Eu posso ocupar esse lugar de pai perfeito para você, filha. De um pai que não abandona, de um pai que não rejeita, de um pai que está presente, de um pai que provê. Talvez você é uma mulher autossuficiente, bate no peito e se orgulha de ser tão guerreira. Afinal, você acorda às 5 horas da manhã, pega ônibus lotado, você é uma trabalhadora. Mas será que você não precisa também descansar no teu pai?
Será que você também não precisa deixar de fazer tudo com tanta dificuldade e permitir que Ele também possa apontar caminhos de prover você de uma maneira mais leve? Será que você não precisa ter encontro com a paternidade de Deus? Um pai presente. E aí talvez você pense, mas então por que Deus, como um pai, permitiu que tudo de ruim acontecesse comigo? Deixa eu te falar uma coisa. Ele deu o livre-arbítrio. E é a responsabilidade de cada um como usa esse livre-arbítrio. E por causa do pecado, as pessoas fazem más escolhas. Mas você está aqui com a ajuda de Cristo para vencer o pecado. E qual é a má escolha que você tem feito hoje? Qual é a má escolha que você tem feito nos últimos anos? Quais são os maus comportamentos que você tem repetido, talvez da tua história de vida? A graça de Deus, o amor de Deus está dizendo: você comigo pode fazer diferente. Sozinha não. Na força do seu braço não. O pecado é maior que você sozinha. Mas com Cristo, que venceu o pecado, que venceu a morte, que tomou as chaves do inferno, com Ele você pode vencer o pecado. Deus pergunta a Caim antes dele matar o irmão: Caim, por que o teu rosto ficou assim? Deus estava trazendo Caim para uma reflexão. E Deus diz a Caim: presta atenção, Caim, o pecado está batendo a tua porta. Se você não dominar ele vai te controlar. O que tem insistentemente batido a tua porta, que tem te dominado? É a ira? É o choro? É a tristeza? É o sentimento de morte? É uma dor tão profunda que você só tem vontade de acordar e que Jesus volte para acabar logo com isso? O que insistentemente tem dominado a sua mente são pensamentos perversos. É injustiça, é sentimento de injustiça de um pai que poderia ter feito mais financeiramente por você e não fez, que ele poderia ter feito mais de presença, de afeto, de carinho e não fez. Qual é o sentimento que está dentro de você? O Senhor está colocando luz em alguns corações que estavam em trevas. E é tua responsabilidade dar conta disso com o Senhor. Buscando ajuda, buscando livros, buscando na palavra, mas sobretudo mergulhando num relacionamento íntimo e profundo com Deus, que vai muito além da religião, que vai muito além das horas que você passa numa igreja local. Pai, a minha oração é para que esta palavra, ela venha como uma lança afiada, como uma espada afiada, separando juntas e medula, separando o que é espiritual, separando o que é emocional, trazendo discernimento, clareza, verdade, porque a libertação, ela também se faz, e principalmente se faz com a verdade. Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade libertará. A cura, a transformação que muitos buscam está nessa dura verdade que hoje foi apresentada aqui, mas que nós recebemos com humildade no coração, entendendo que é o teu amor de Pai recalculando nossa rota, ajustando a nossa vida, o nosso caminho, para que a gente possa de fato viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Obrigada, Pai, por este tempo de clareza, de ensino, de instrução e de correção. Continua trabalhando em cada um. Traz pessoas para ajudar aqueles que não conseguem sozinhos. Pai, faz um mover, mas transforma corações, mentes, quebra maldições familiares. Aquilo que é de ordem geracional agora, na autoridade de Jesus Cristo, possa ser rompido. Aquilo que é de ordem espiritual seja agora desfeito. Laços espirituais familiares sejam desfeitos. Mas que sobretudo venha a consciência da pessoa que ela decide não repetir. Ela decide agir diferente a partir de hoje. Aquilo, Deus, que somente o Senhor pode fazer de ordem sobrenatural, eu te peço por misericórdia, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer. Mas aquilo que é de ordem humana, aquilo que nós temos que nos colocar em movimento, Pai, que o Senhor dê a força, a fé, o
direcionamento, Senhor. E realmente, Senhor, esse fortalecimento para que a pessoa consiga. Levanta o fraco, levanta o abatido, levanta o desanimado, Pai. Traz uma dose extra, Senhor, de fé, de coragem, de força, para continuar, ó Deus, essa jornada tão linda, mas ao mesmo tempo tão desafiadora que é a vida. Sobretudo te agradecemos por ela e pedimos a tua graça para continuar nos conduzindo em nome de Jesus. Amém.